fale manso comigo, que eu não sou seu parceiro. Eu aprendi a não ter medo de cara feia. Quem quer respeito, se dá o respeito. Não adianta ficar gritando daí. A verdade se diz olho no olho. Isso foi o recado que o presidente Lula mandou para o laranja, Donald Trump, que está aí feito maluco, está inflando todo mundo, inclusive prejudicando o Brasil. Está prejudicando as nossas exportações, principalmente do aço e do alumínio. E o Lula mostra mais uma vez toda a sua altivez em não se dobrar para as vontades do Trump. O Lula sempre teve essa compostura, ele sempre zelou pelos interesses do Brasil e pela soberania nacional. É muito bom ter um presidente como esse, que não se comporta como um vira-lata perante aquele que se diz o homem mais poderoso do mundo e zela assim pelos nossos interesses. O Lula não quer saber, o Lula vai ser recíproco com o Donald Trump. Quer falar comigo? Me chame que a gente converse. Não fique feito rapariga falando aí não, que aqui tem um presidente de verdade, um nordestino com sangue nas veias, seu bosta. É isso aí. Se você gostou da fala do Lula, compartilhe esse vídeo pra geral. Forte abraço. Lula detonou o Zema. No evento em Minas Gerais, o Zema foi tirar sarro do Lula, falando que tinha muito Ministério Federal. Aí o Lula respondeu assim: precisou eu voltar pra presidência para que a economia voltasse a crescer. Não crescia há quanto tempo? O Zema não lembra há quanto tempo a economia crescia 3%. Nem os economistas. Eu estou convencido que essa briga entre Bolsonaro e Lula só termina quando a gente dividir o Brasil. Vamos logo dividir esse país, minha gente. É só os petistas ficarem com Lula, os bolsonaristas ficarem com Bolsonaro, os petistas ficam com tudo o que Lula fez pelo Brasil e os bolsonaristas ficam com o que Bolsonaro fez. É simples. Os petistas ficam com as universidades, com o ProUni, com o FIES, o Brasil Sem Fronteira. Ciências para Todos ficam com luz para todos, transporte escolar, SAMU, as UPAs, as creches, os mais médicos, os institutos federais, farmácia popular, Minha Casa Minha Vida, Pé de Meia, Desenrola Brasil, Bolsa Família. Os bolsonaristas podem ficar com tudo que Bolsonaro fez, mas ficar com o quê? Com 2 motocicletas por mês, isenção do imposto de jet ski e uma reunião por dia no cercadinho. Não tá bom, não? E eu luto pro Brasil melhor. Vocês viram a lapada que o Lula deu no Romeu Zema, governador de Minas Gerais? Primeiro o Zema disse isso aqui, num evento público, junto com o Lula. Nós somos o que tem o menor número de secretarias, 14. Mas para time ganhar campeonato, não precisa colocar 20, 30 jogadores em campo, não. Precisa de 11 craques. Ele provocou o Lula, dizendo que o Lula tem muitos ministérios e ele tem poucas secretarias. O problema é que Zema, junto com os seus craques, fizeram com que a dívida de Minas com a União chegasse a 188 bilhões. É, isso mesmo. E mais de 50%, mais da metade desse valor foi contraído exatamente na gestão do Zema. E olha a resposta do Lula. Porque o importante não é discutir se você tem 1 ou 10. O importante é discutir a qualidade das pessoas que você tem. Dos compromissos que as pessoas têm. E o compromisso do Zema em aumentar o seu próprio salário. Vocês acreditam que ele aumentou em 300% o próprio salário? Porque com relação ao preço dos alimentos, a única coisa que ele fez foi um videozinho comendo banana e postar na internet. Quando o Lula zerou os impostos de importação dos alimentos e pediu para os governadores zerarem também o ICMS, sabe o que o Zema fez? Ao invés de atender o pedido do Lula, ele aumentou o ICMS. Agora Minas tem um ICMS de 18%. É. Mas o Lula continua respondendo o Zema. Precisou eu voltar à presidência para que a economia voltasse a crescer acima de 3%. Ela não crescia há quanto tempo? O Zema não lembra quanto tempo essa economia não crescia 3%. O Brasil teve um crescimento recorde de 3,4%. É o 4º maior crescimento dentre todos os países do G20. E aí o Lula termina dando um recado ao bolsonarista Romeu Zema. O Zema é governador há 6 anos. Ele governou 4 anos com o Bolsonaro. O Zema, no próximo discurso que eu tiver, eu quero que ele traga para mim quanto é que o Bolsonaro colocou no estado de Minas Gerais. É, podia ter dormido sem essa. Tem piedade alguma. Lula deixa governador bolsonarista desconcertado. Veja. Ela não crescia há quanto tempo? O Zema não lembra quanto tempo essa economia não crescia 3%. Nem você, nem o economista se lembra quanto tempo essa economia não crescia 3%. Precisou entrar um cara de sorte, com equipe de sorte, para fazer a economia crescer 2 anos seguidos. Sem sombras de dúvidas, esse velho foi e é o melhor presidente da história desse país. Com a mídia toda contra. Os grandes empresários, o agronegócio, as igrejas, e sem contar nos deputados e senadores jogando contra,
E mesmo assim o Brasil está crescendo. Isso é impressionante. Esse homem é abençoado por Deus. Se você aprova o trabalho do presidente Lula, deixe o seguinte comentário. Lula 2026. O seu erro é pensar que está na América. Você está muito longe de casa. Aqui é o Brasil. O Zema tá sempre perdendo chances de ficar com a boca fechada, né? Esse era um bom momento para ele ficar, por exemplo, comendo banana com casca, né? O cara não perde a oportunidade de fechar a boca e não dizer asneira. Mas enfim, levou uma lapada do Lula, uma merecida lapada, escutou o que merecia ouvir. Escutem aqui o que disse Lula. Eu quero ver se Zema vai aceitar o desafio. Imagino que não, né? Não tem o que fazer mesmo, né? O Zema é governador há 6 anos. Ele governou 4 anos com o Bolsonaro. O Zema, no próximo discurso que eu tiver, eu quero que ele traga para mim quanto é que o Bolsonaro colocou no estado de Minas Gerais, para que a gente saiba. E aí, Zema? Aceita o desafio? Que absurdo. O Zema, eu não sei o que houve com Minas Gerais, que tem produzido tanto político aí desse time aí do Zema. Nicolas Ferreira, né? É de Minas também. Cleitinho. Jesus, que judiaria. Pobre dos minérios. Eu tenho bons amigos em Minas Gerais. Mas esse time aí, pelo amor de Deus. Sem piedade alguma. Lula deixa governador bolsonarista desconcertado. Veja. Nunca antes da história do Brasil teve um presidente da República que fizesse a quantidade de investimentos que nós estamos fazendo em Minas Gerais. O Zema é governador há 6 anos. Ele governou 4 anos com o Bolsonaro. O Zema, no próximo discurso que eu tiver, eu quero que ele traga para mim quanto é que o Bolsonaro colocou no estado de Minas Gerais, para que a gente saiba. Bolsonaro não fez bosta nenhuma para o povo trabalhador. Esse cara foi o pior presidente da história. E ainda existe pessoas que afirmam que o governo desse lixo foi melhor que o do Lula. Vamos fazer o seguinte. Se você acha que Lula é melhor que Bolsonaro, deixe o seguinte comentário. Lula 2026. Vamos mostrar que Lula foi e continua sendo o melhor presidente da história. Tá tudo caro, o Haddad tá taxando tudo. Será que isso é verdade? Ou é só mais uma fake news criada pelos bolsonaristas? E sim, é só mais uma fake news criada por eles. Então compartilha esse vídeo. Esse vídeo tem que chegar no máximo de pessoas possíveis. Vamos, de novo, desmentir os bolsonaristas. Vou dar um exemplo aqui pra vocês na prática. Quando a gente for comprar algo, por exemplo, na Shopee, um microfone. Tá vendo esses impostos aqui, ó? ICMS e imposto de importação? O ICMS, que aumenta ou diminui, quem tá responsável por eles são os estados. São os governos estaduais e não o governo federal. Agora, o imposto de importação, aí sim é do governo federal. Mas quem passou esse imposto foi o Congresso, não foi o Lula. Olha aqui a explicação do Haddad. O que está lá nos sites de marketplace, ICMS, é imposto estadual. E todos os governadores, não é do Tarcísio e do Zema, é de todos. Os 27 governadores do país cobram o ICMS dos marketplaces. 2, o imposto de importação, aí o cara vai falar, é federal. Criado pelo Congresso Nacional com apoio de 100% dos partidos, incluindo o do Bolsonaro. Tá vendo? Já curte esse vídeo, compartilha pro máximo de pessoas possíveis. E já me segue aqui também. Vamos tentar bater 50 mil seguidores. A falsidade do governador Tarcísio sobre isenção do ICMS dos produtos da cesta básica. Na cola do Tarcísio. Todos vocês estão acompanhando o enorme esforço do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, para baixar o preço dos alimentos da cesta básica. Zerou o imposto de importações e foi feito um apelo aos governadores que zerem o ICMS dos produtos da cesta básica. Tarcísio produziu um vídeo dizendo que vários produtos já têm alíquota zero em São Paulo, como se fosse uma obra dele. Primeiro, que alguns produtos da cesta básica de fato têm alíquota zero em São Paulo. Mas essas decisões foram tomadas em governos anteriores, em 2006, 2008, 2016. Nenhuma ação do governador Tarcísio. Por outro lado, vários produtos da cesta básica em São Paulo têm alíquota de 7%. E isso sim, o governador Tarcísio poderia baixar de imediato. São eles o leite em pó, o café, o óleo vegetal, a carne. Portanto, Tarcísio, se você quiser ajudar de fato o povo paulista a comprar produtos mais baratos, zere a alíquota de 7% desses produtos, como
como já fizeram outros governadores, como o governador do Piauí, por exemplo. Mas, Tarcísio, você também precisa cumprir uma promessa que você fez na campanha e que impacta o preço dos alimentos. O senhor se compromete a manter, a partir de janeiro, caso eleito, a tarifa em 18%? E nós nos comprometemos a manter essa redução do ICMS. Pois é, Tarcísio, a primeira coisa que você precisa fazer é cumprir sua promessa de não aumentar o ICMS da gasolina. Você já aumentou muito durante seu governo, impactando a cesta básica de produtos alimentícios. Agora, você precisa parar de querer transformar em méritos seus ações que foram de outros governadores, que zeraram alguns itens da cesta básica. Mas você precisa fazer a sua parte, zerar os itens que restam. Se você tem compromisso de fato com uma alimentação barata para o nosso povo, zere o ICMS dos produtos da cesta básica que eu já listei aqui. O desgoverno Lula autorizou o aborto até 9 meses de gestação. O desgoverno Lula autorizou o aborto até 9 meses de gestação e já tem petralhada dizendo por aí que é fake news. E é fake news sim, rapaz. Já foi desmentido isso aí. E a canalice é tanta que ele destaca em amarelo só aquilo que interessa. Aborto até 9 meses de gestação. Mas pula o caso de estupro. Mas já está comprovado que é fake, o governo não legalizou no Brasil, inclusive quem faz isso não é o governo, é o legislativo, então já está comprovado aí que é fake. E por que é fake? Porque foi uma notícia criada a partir de uma distorção da nota técnica publicada pelo Ministério da Saúde, que essa nota derrubava uma orientação que foi feita lá no governo Bolsonaro em 2022, que fixava um prazo para aborto legal. Essa recomendação lá do governo Bolsonaro é que o aborto legal fosse feito até 21 semanas e 6 dias de gestação. Porém, o que o Ministério da Saúde fez é dizer que vai valer aquilo que está no Código Penal, que está em vigor desde 1940, que não impõe limite para fazer aborto nas condições previstas em lei. Quais que são essas condições previstas em lei? Quando houver risco de vida da gestante ou quando a gravidez for resultado de estupro. Além disso, em 2012, o Supremo determinou que não é crime fazer aborto em caso de anencefalia fetal, ou seja, a má formação do cérebro do feto. Então é fake news sim, não precisa acreditar nisso. Quem vai determinar se o aborto é legalizado ou não é o governo, é o Congresso. Então pode ficar tranquilo que isso aí é tudo mentira. E eu vou tomar meu café. Sarney ou Fernando Collor? Sarney. Sarney ou Itamar Franco? Itamar Franco. Itamar Franco ou Fernando Henrique Cardoso? Itamar Franco. Itamar Franco ou Luiz Inácio Lula da Silva? Lula. Lula ou Dilma? Lula. Lula ou Temer? Lula. Lula ou Bolsonaro? Ah, pelo amor de Deus. Lula. Lula ou Lula? Lula. Vocês viram, patriotas, que não vai ser mais possível se manifestar contra o governo? Se você for estudante e fizer uma manifestação contra o governo federal, você perderá sua vaga na universidade, poderá ser preso e, se você for estrangeiro, será deportado. Também, se você fizer qualquer pesquisa acadêmica, vai ter que passar agora por um comitê que vai avaliar se aquela pesquisa pode ou não ser publicada. E se não agradar esse comitê, com certeza você vai perder também o seu emprego nessa universidade. E se você for servidor concursado, também vai perder seu emprego, porque a partir de agora só vão colocar os amigos do rei. E quem vai controlar isso, e quem está controlando isso, é uma pessoa que tem contratos particulares com o governo e vai dizer se esses contratos, esse dinheiro público que ela recebe, é justo ou não. Mas é claro que eu não estou falando do Brasil, eu estou falando dos Estados Unidos e o que tem acontecido por lá, justamente com essas pessoas hipócritas, fascistas, que falam em liberdade de expressão e quando ganham o governo, instalam uma ditadura. Isso nós vimos no nazismo, nós vimos na época do fascismo italiano e agora nós estamos vendo no fascismo dos Estados Unidos e que tem se expandido para o mundo inteiro. Então não caia nessa conversa de liberdade de expressão, até porque falavam muito aqui do X no Brasil, das redes do Trump aqui, dizendo que não estavam respeitando a liberdade de expressão, e é interessante porque eles baniram o TikTok dos Estados Unidos. Então que liberdade de expressão é essa, irrestrita? E sabe quais foram os argumentos que eles utilizaram para tirar o TikTok dos Estados Unidos? Que o TikTok era uma rede que não pertencia àquele país e que não tinha representações lá nos Estados Unidos. Então, acredita quem quer, cai nessa conversa quem quer. O fato é, os brasileiros devem defender o seu próprio país e a nossa democracia acima de tudo. Não caia nessa conversa que esses fascistas estão defendendo a liberdade de expressão, porque isso é uma grande mentira. Resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo, ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. 3 notícias fresquinhas. Racha na base do Nicolas Ferreira.
após se reunir com um dos desafetos do Bolsonaro, que detona Bolsonaro de todas as formas. Os aliados bolsonaristas do Nicolas Ferreira estão grilados com ele e cobrando uma justificativa, cobrando uma resposta para esse encontro. Além disso, saiu uma pesquisa da Febraban dizendo que 68% dos brasileiros estão otimistas em relação ao que vai acontecer em 2025 com o Brasil em termos econômicos. Isso é um bom sinal, significa que a população, embora em alguns casos um pouco insatisfeitas com uma coisa e outra, ainda estão otimistas sobre o que vai acontecer com o Brasil esse ano. E se Deus quiser vai dar tudo certo. E alguns empresários, alguns CEOs americanos estão se reunindo com o Trump hoje para poder cobrar e dizer: moço, que porra você está fazendo? Que porra que você está fazendo com o nosso país? O que é que você está querendo? Pelo amor de Deus, nos ajuda, para com essa maluquice de tarifar todo mundo. Então os CEOs estão grilados e estão pressionando o Trump para poder dar uma reviravolta nesse ponto que ele está aí ameaçando todo mundo. Beleza, gente? Um ótimo dia para todos. Até quando a gente vai passar isso? Até quando? Me fala que até quando a gente vai passar isso? O que fizeram comigo foi um crime, pô. O jogador Luigi, da base do Palmeiras, sofreu insultos racistas e cusparadas de torcedores do Cerro Porteño do Paraguai. No final do jogo, o Luigi foi entrevistado por um suposto jornalista com uma pergunta nada relevante para aquela situação. O colega entre aspas, perguntou sobre o resultado do jogo e não sobre o racismo, o que deixou o garoto perplexo e revoltado. Não. É sério isso? Vocês não vão perguntar sobre o ato de racismo? Não quiseram comigo? É sério? Até quando a gente vai passar isso? Até quando? Me fala que até quando a gente vai passar isso? O que fizeram comigo foi um crime, pô. Você não vai perguntar isso? Você vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? CBF, sei lá. Você não vai perguntar sobre isso? Não ia, né? Você não ia perguntar sobre isso. Mas o que fizeram foi um crime comigo, pô. Nossa, que vergonha desse colega. Eu não sei se ele é jornalista profissional ou não, mas foi vergonhoso. Talvez o racismo não importasse para essa pessoa, sei lá, por isso que não fez essa pergunta. E sobre os atos de racismo no estádio, todos nós exigimos punição aos torcedores e ao clube. Tanto aqui como lá, racismo é crime, não pode ficar impune. E você, qual a sua opinião sobre o que aconteceu? Escreve aqui nos comentários, clica no coração aqui do lado e me segue. Sem impunidade a racistas, todos na cadeia. Atenção, atenção, patriotários. Bolsonaro faz o último chamamento para o dia 16, lá em Copacabana, onde ele pretende reunir mais de 1 milhão de pessoas. Para isso, ele acaba de colocar um vídeo inédito na internet, chamando todos vocês, conhecidos como gado do Bolsonaro, para comparecerem. Vamos lá pro vídeo, vamos. É Francivaldo o nome dele. É assim que Bolsonaro chama seus seguidores. Gostaram, gente? Eu simplesmente amei. Achei assim de uma autenticidade que eu nunca imaginaria que poderia vir do Bolsonaro. Mas enfim, gente? Com a ajuda dos seus seguidores, ele consegue fazer essas coisas inéditas, que é chamar o gado para ir lá defender a anistia dele, que é um criminoso de marca maior.